Em retorno aqui, ia até abrir uma cerveja, mas como tenho que encerrar aqui a declaração do imposto de renda hoje, eu optei aqui por manter no Ice de limão. Mas voltando aqui no item 4.1 e 4.2 do mesmo livro, do último vídeo, né, a praticabilidade no direito tributário, vou aqui fazer uma continuação e responder basicamente a duas questões, né? Primeiro, sobre a capacidade contributiva. Primeiro, se trata aqui a capacidade contributiva de um critério de justiça formal ou de justiça material. E o segundo, se a gente vai tratar a capacidade contributiva como um valor fonte do sistema tributário, isso é, se vai informar todos os outros valores, todo o sistema tributário vai ter que ser baseado aí na capacidade contributiva. E desde logo, pergunta 1, é um critério de justiça material? E pergunta 2, resposta 2, a capacidade contributiva não é um valor fonte. Então, para encerrar aqui qualquer debate em relação a se foi duvidoso algum ponto, já estão as respostas aí, né? Então, a partir disso, desenvolver aqui, sobretudo nas premissas que o meu xará Daniel ele vai traçar para ser explorado ao longo do livro, né, a partir dessas respostas. E como a capacidade contributiva pode se encaixar aqui como um parâmetro, como um valor, mas não um valor fonte, né? Como um parâmetro que será aplicado em determinadas situações, né? Em uma das premissas justamente é essa, que é a capacidade contributiva como critério para dimensionamento da tributação nos impostos que possuem os fins fiscais, os fins arrecadatórios, né? Exclusivamente, ou pelo menos tendem a ser, porque quando a capacidade contributiva, se a gente assumisse que ela é um critério para dimensionamento de todos os tributos, independente da função que se queira imprimir a esse tributo, a gente poderia esquecer que pode existir outros interesses, outros bens que podem influenciar aqui o motivo da tributação, fins não tributários, livre concorrência, proteção ao consumidor, meio ambiente, né? Então a gente pode vislumbrar aqui outros valores que muitas das vezes vão conflitar com a capacidade contributiva. Então, nos tributos onde os valores forem outros, que não com a finalidade for outra, que não exclusivamente fiscal, há de se esquecer um pouco a capacidade contributiva como medida de dimensionamento. Afinal, os impostos intervencionistas com fins extrafiscais, eles muitas das vezes vão recair sobre de uma mesma forma, por exemplo, o cigarro, sobre pessoas que podem manifestar capacidade contributiva diferente, só que aqui a questão não é levada em conta, justamente porque a finalidade seria outra, né? Apesar de existir um efeito arrecadatório, a finalidade aqui seria a saúde, né? Direito à saúde, outros tipos de bens jurídicos tutelados. Uma segunda premissa que o Daniel assume é que a complexidade da tributação, ela vai muitas das vezes ser fomentada pela busca incessante por um critério de igualdade particular, que nada mais é que os defensores da capacidade contributiva defendem que a capacidade contributiva, e aqui dos ensinamentos do Klaus Schipke, deveria, né, incidir sobre a renda acumulada, né, sobre o patrimônio. E aí, como medir esse patrimônio, como medir o quanto você deve? Isso mal ou bem vai passar pelo trabalho do legislador, em que ele vai tentar detalhadamente, minuciosamente, fazer com que haja uma previsão das deduções possíveis,
de, por exemplo, imposto de renda eu acho que é o imposto mais fácil de tentar ilustrar isso, né? Por exemplo, o que se considera renda, que parcelas vão ser tributáveis ou não, até quanto de despesa você pode deduzir, né? Mas veja, uma pausa, porque nessa busca aqui, que é outra premissa que ele vai assumir, desses critérios, essa delimitação ela vai passar por problemas de definição, porque qual é o fundamento para a faixa de isenção de imposto de renda ser, sei lá, R$900? Qual é o critério? Quem chegou lá e falou é por isso, isso e isso, né, que exatamente quem ganha até, sei lá, R$900 é isento do imposto de renda? Quem é que falou isso? Isso foi uma escolha do legislador. Foi embasado em determinados critérios, né? Mas ainda assim subjaz uma indeterminação aqui nessa consideração dessa faixa de isenção. E determinadas outras questões, o quanto de abatimento de despesa de educação você pode fazer, né? Enfim, você teria na sua declaração milhares de expressões sobre a própria alíquota, as próprias alíquotas. Por que é 27,5 e não 35,5? Por que, enfim, nos Estados Unidos varia até 36, se eu não me engano. Por que cada faixa deveria ter essa alíquota perfeita? Essa alíquota, ela corresponde a essa faixa. Não existe essa questão de alíquota ótima. Existe uma tendência a se aproximar disso. Ou ainda existe uma escolha, uma opção do legislador, com base no histórico lá, e você verifica quanto você precisa arrecadar e tenta chegar nas alíquotas que seriam melhores para o Estado. Mas isso não tem aqui a ver com a capacidade contributiva, mas com outras opções, outras escolhas aqui no legislador com base em os dados que seriam, muitas das vezes, faltam esses dados, mas são dados que são disponíveis para o legislador. Então verifica-se aqui que a busca pela capacidade contributiva, pela essa igualdade tributária particular, ela é muitas das vezes uma utopia, um mito, uma lenda, né? Porque ela dificilmente vai se conseguir chegar a uma capacidade contributiva exata do quanto você deve. É um conceito aberto à capacidade contributiva, mas que tenta-se, de certa forma, extrair aqui alguma ideia do que seria a capacidade contributiva, né? Mas uma outra premissa do Daniel é que ele coloca que a capacidade contributiva não pode ser vista aqui como um princípio interpretativo, porque muitas das vezes ela vai trazer, assim como não pode se assumir a capacidade contributiva como valor fonte, porque vai assumir aqui um juízo subjetivo, né? O que é mínimo existencial? Quanto que é o mínimo existencial? E isso vai ser algo extremamente indeterminável, né? Indeterminado. Basicamente, essas são as premissas, mas que vão muito a tentar combater essa falsa ideia de que a capacidade contributiva é uma carta coringa que pode ser utilizada aqui para justificar uma defesa aqui do contribuinte, ou ainda justificar a capacidade contributiva, que vai ter uma abordagem histórica aqui da capacidade contributiva, onde a capacidade contributiva ela poderia às vezes ser utilizada em determinado momento da nossa história como algo que derrogasse aqui a legalidade e utilizasse essas teorias causalistas, a capacidade contributiva como uma causa para você contribuir, né? E aí depois houve diferenciações aqui, por exemplo, o Griziotti estabeleceu que para os impostos a causa última é a própria lei, né? Porque a gente vê que é basicamente aquela ideia do fato gerador independe do nome, do tributo, da destinação, enfim. O fato gerador é aquele
previsto em lei, né? Para os impostos, a última seria justamente a lei. E a causa primeira, a pré-jurídica, seria a própria capacidade contributiva, né? E aí porque rolou um questionamento sobre as teorias causalistas e uma crítica sobre as teorias causalistas, já que os impostos eles não têm nenhuma causa específica, né? E aí colocou-se essa divisão, né? Fez essa distinção entre causa primeira e causa última. A causa última seria justamente a própria lei, e a causa primeira vem porque a capacidade contributiva tem que ser um fundamento da teoria causalista, né? As pessoas não queriam soltar a mão da teoria causalistas e colocaram como a própria capacidade contributiva como essa causa primeira, necessidade de financiamento do Estado, enfim. E, enfim, passou outras correntes aí de desenvolvimento sobre o que seria capacidade contributiva, mas fato que é um conceito de mudança, muito aberto, e teorias vão tentar justificar isso. Ela surgiu lá com questões utilitárias, por exemplo, do John Stuart Mill, para tentar prever a questão de a riqueza vale menos para o rico, né? Então, já que o rico tem que gastar mais para ganhar uma unidade de utilidade, né? Então, já que a riqueza vale menos para o rico, então ele deveria ser tributado de uma forma mais elevada. Enfim, a capacidade contributiva ela oscila ao longo do tempo. Eu estou querendo trazer isso aqui para reforçar esse valor cambiante, né? Essa definição da capacidade contributiva incerta, mas que eventualmente ela vai servir aqui como um dimensionamento da própria função dos tributos com fins fiscais, né? A gente tem que colocar isso em mente. E não algo que vai ser aplicável para o sistema todo. Porque isso é uma mentira, isso é uma falácia e que deve ser combatida. Trazendo para o livro, a questão toda aqui do livro é isso daqui. Praticabilidade. E aí, a capacidade contributiva, ela vai, muitas das vezes, ser um obstáculo aqui para o atingimento de uma simplificação, né? Porque basicamente o que o Daniel quer mostrar uma necessidade de simplificação tributária e a complexidade, e a capacidade contributiva ela contribui muito para a complexidade à medida que ela incentiva as legislações serem altamente complexas para tentarem cada vez mais prever uma falsa ideia de exatidão do quanto de riqueza você teria disponível, né? Porque o legislador em abstrato, ele jamais vai conseguir prever todas as situações em concreto de forma geral e forma abstrata, né? Então essa ideia deve ser um pouco mitigada e tentar atribuir a questões que vão muitas das vezes confrontar com a capacidade contributiva, que é a ideia de haver medidas de praticabilidade, medidas presuntivas de capacidade contributiva. Elas vão, pelo contrário, elas vão trazer maior segurança jurídica para o sistema, vai facilitar a interpretação, vai facilitar a inteligibilidade das leis, né? Então aqui o ponto é combater essa ideia de capacidade contributiva como um princípio com prelazia sobre os demais, como algo, esse endeusamento da capacidade contributiva, que pode e certamente leva a distorções da nossa legislação, a tentativas falhas de se buscar uma riqueza disponível, exata, né? Então, já que temos duas alternativas, né? Ou a gente tenta buscar cada vez mais uma renda exata, né? Mas mesmo assim a gente não vai conseguir, justamente porque a gente não tem como definir o quanto que é a faixa de mínimo isento de uma forma exata. A gente supõe um valor, arbitra um valor, as alíquotas. A ideia de exatidão, ela é uma utopia. E já que ela é algo difícil de ser alcançado, a gente pode tentar por medidas que não vão tentar buscar a exatidão, mas tentar buscar uma igualdade ali padronizada. Isso pode ser muito mais benéfico, trazer muito mais segurança para o sistema do que uma tentativa falha. Então a gente está perseguindo o caminho errado, né? A gente está perseguindo aquele caminho em que aquele desenho onde tem um cara rico trabalhando,
tentando perseguir ali o dinheiro, né? Aí tem alguém, aquela questão do dinheiro, e ele tá segurando, tá aqui o negócio ali, apoiando o dinheiro. Então, quanto mais ele corre, ele nunca vai, ainda que ele corra o máximo possível, ele nunca vai conseguir se aproximar daquele dinheiro, né? Então, aquela ambição principiológica que jamais vai ser atingido. Então, por outro lado, seria tão mais benéfico se a gente aceitasse essa imprecisão do quanto que a gente conseguiria delimitar a capacidade contributiva e tentar aplicar questões padronizadas, tentar instituir medidas de fiscalização padronizadas, medidas legislativas padronizadas. Lógico, não são em todos os pontos, mas se, por exemplo, pegasse ICMS, imposto de renda, conseguimos estabelecer padrões, talvez pudesse eliminar uma montanha aqui de problemas tributários, de contencioso, né? E aí talvez um sistema pudesse ser mais justo e mais seguro, né? Então eu termino essa exposição aqui.